Oi, gente, tudo bem? Sabe, hoje eu tava refletindo sobre o cuidado de Deus, sobre o quanto Deus cuida da gente e sobre o quanto a gente crê nessa verdade. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças famintas e desabrigadas em um alojamento. Essas crianças foram alimentadas e tratadas ali, mas elas tinham uma grande dificuldade para dormir. E um psicólogo, investigando aquela situação, ele foi tentar descobrir qual era o motivo das crianças não conseguirem dormir. E como aquelas crianças já tinham passado tanto pelo sofrimento, o motivo principal é porque elas ficavam com medo de que no dia seguinte elas não teriam a provisão necessária para manter o seu dia. E por isso elas não conseguiam dormir à noite. Elas não conseguiam dormir porque elas pensavam que no dia seguinte elas ficariam sem comida. Esse psicólogo, analisando essa situação, ele teve a seguinte ideia: deixou um pedaço de pão com cada criança antes dela dormir. E a regra era que ela não poderia comer esse pão antes que amanhecesse o dia. Gente, o resultado foi fantástico, porque essas crianças voltaram a ter sono, elas voltaram a dormir tranquilamente, com esse pedaço de pão na mão. E sabe por que isso aconteceu? Porque elas começaram a acreditar que no dia seguinte elas teriam a provisão necessária, elas teriam o alimento que estava ali naquela mão. Quando olhamos para o Salmo 23, nós vemos o quanto ele é poderoso. Pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o seu ensinamento, sabem o Salmo 23. E se a gente aplicar ele na nossa vida, ele se torna algo poderoso, porque ele diz o seguinte, só no primeiro verso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você só vai ver uma ovelha aflita quando ela está sem pastor. Do contrário, a ovelha ela sempre confia no seu pastor e ela nunca está ansiosa pelo que ela vai comer no dia seguinte. Sabe, quando Davi ele fala sobre esse salmo, ele quer nos ensinar algo grandioso. Que o Senhor ele tem que ser o nosso pastor e nós temos que crer que nada vai nos faltar, em todos os sentidos da nossa vida. Assim como aquelas crianças pegavam aquele pão e elas confiavam que no dia seguinte elas teriam o alimento necessário, nós temos que confiar em Deus. Ele tem que ser o nosso pão, Ele tem que ser o nosso pastor. Assim nós vamos acreditar mais na sua provisão, nós vamos acreditar mais que Ele realmente pode nos dar o sustento e cuidar de nós. Sabe, nós precisamos acreditar que Deus tem as provisões necessárias para atender as nossas necessidades antes mesmo que elas aconteçam. Eu tô lendo um livro que se chama A Psiquiatria de Deus, de Charles Ellen, e ele cita o seguinte, que antes que começássemos a sentir o frio, Deus já havia estocado no subsolo o petróleo, o carvão e o gás para que pudéssemos nos aquecer. Ele sabia que iríamos sentir fome e por isso, antes de criar o homem, Deus tornou fértil a terra e colocou a vida dentro de cada semente. A maior parte de nossas preocupações é sobre o dia de amanhã. O salmista Davi diz no Salmo 37, verso 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha, pensando nisso eu nunca vi mesmo. E você já viu? Em Mateus 6:25, Jesus fala sobre o cuidado que o Deus Pai tem com as aves do céu e com as ervas do campo. E ele até faz a pergunta, quanto mais de vós o Pai não cuidará? Deus, vosso Pai, Ele sabe do que você tem necessidade antes que você peça. O que nós precisamos crer é que Ele está conosco, que Ele nos dá a provisão que nós precisamos, que Ele conhece as nossas necessidades e Ele não vai nos deixar na mão. Você crê nisso? Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu quero te motivar a confiar em Deus. Enche o seu coração de coisas boas. Às vezes a gente fica se enchendo de coisas que não nos agradam, que não nos fazem bem, e o nosso coração vai ficando perturbado.
mas que a gente possa se encher da palavra de Deus, que a gente possa se alimentar de coisas boas, motivar o nosso coração e crer que Deus está conosco sim, não importa o que digam, não importa o que pensem. Gente, nós vamos estudar a partir dessa semana, vai ter aqui uma série de devocionais sobre salmos, que se chama Desafio 41 Salmos. E nesse desafio nós vamos aprender muito sobre Davi, e ele tinha vitória muitas vezes sozinho, porque na verdade ele não estava sozinho, ele tinha Deus como seu aliado e protetor, e era isso que importava para ele vencer todo um exército. Nessa série vai ser 41 dias que nós vamos nos dedicar em salmos, vai ser super rápido. Basta você se inscrever no canal, ative as notificações e vamos juntos conversar sobre esse salmo que tem mudado a minha vida, que tem mudado a vida de muita gente e com certeza vai mudar a sua vida também. Cada dia vai ser um aprendizado incrível. Eu só tô terminando de preparar os últimos detalhes e já vai entrar no ar para vocês e vai abençoar muito a sua vida. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer em você. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.